A gente vai falar sobre saúde. Toda sexta-feira tem a nossa coluna de saúde. Hoje o nosso convidado é o médico oncologista, o Dr. Alvo Orlando Visotto Júnior. Dr. Alvo, bem-vindo, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham todas as sextas na coluna da saúde. Bom, a gente vai falar hoje sobre câncer de próstata. Esse é um assunto muito importante porque é o câncer que mais afeta os homens, não? Sem dúvida, Ronaldo. O câncer de maior prevalência no homem é o câncer de próstata. Ele não é o mais grave, o mais sério, mas com certeza é o mais frequente na população masculina. Bom, e você me dizia aqui, antes do início do nosso papo, que está afetando cada vez homens mais jovens. Exatamente. O câncer de próstata ainda é um câncer de maior prevalência na faixa etária acima dos 60 anos. A imensa maioria dos cânceres ainda estão acima dos 60, mas chama-nos a atenção o aumento do número de casos em homens mais jovens. Nós temos feito diagnóstico eventualmente em homens de 40, 45, 50 anos. Isso que era algo extremamente raro há alguns anos atrás, tem se tornado uma frequência preocupante. E qual é o principal motivo disso, doutor? Porque a gente sempre observou o câncer como uma doença, o câncer de próstata, como uma doença de homens mais velhos, homens com mais de 60 anos. Hoje você está pontuando que a doença afeta às vezes homens de 40 anos. Isso mesmo. Existem alguns estudos que mostram que todos os homens vão ter câncer de próstata, dependendo da sua longevidade. Então, estudos feitos em autópsias de homens acima de 90, de 100 anos, praticamente todos tinham câncer de próstata. Então, ser homem e ter próstata é o principal fator de risco, digamos assim. Ocorre que os hábitos de vida nossos, a exposição aos poluentes, o hábito de fumar, os hábitos alimentares, as substâncias químicas que nós ingerimos no dia a dia são os principais responsáveis por esta antecipação, por este aparecimento em faixas etárias de homens cada vez mais jovens. Então tem muito a ver com o nosso modo de vida. A gente não tem se cuidado e isso acaba refletindo numa doença tão séria. Via de regra, Ronaldo, esta é assertiva. O câncer é uma doença intimamente relacionada aos nossos hábitos de vida. Ela é uma doença genética, mas os nossos hábitos ambientais são preponderantes sobre o aparecimento do câncer e o desenvolvimento cada vez mais precoce. Bom, então a primeira estratégia talvez para se prevenir contra a doença é mudar os hábitos de vida. A verdadeira prevenção é essa, hábitos de vida saudáveis, não fumar, não ingerir bebida alcoólica o mínimo possível, alimentação saudável, prática de atividade física. Aqui é a via de regra a maioria dos casos para todos os cânceres. E aí, claro, sempre procurar o médico, fazer o diagnóstico, porque o diagnóstico precoce muda toda a lógica, inclusive, do tratamento da doença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Partindo do pressuposto que nós homens teremos uma chance altíssima de termos câncer de próstata, de acordo com o tanto de tempo de vida que tivermos, partindo desse pressuposto, qual é o nosso objetivo? Cuidar da nossa vida e, naturalmente, fazer o diagnóstico precoce. Essa é a palavra-chave. Quanto mais precoce o diagnóstico, melhor o tratamento, menores as sequelas, maiores as chances de eliminação do problema. Doutor, e quando a gente fala no diagnóstico, principalmente pensando no câncer de próstata, a gente está falando de alguns exames, entre eles o toque retal. É imprescindível, não dá para ficar, digamos, sem esse tipo de procedimento, porque muitos homens se incomodam com isso, tem muito tabu envolvendo. Eu não tenho dúvida. Esse é o principal, a vulnerabilidade no tratamento do câncer de próstata. Eu digo sempre aos meus pacientes, Ronaldo, que o toque retal ele é importante, mas ele não é imprescindível. Imprescindível é procurar o profissional para fazer o exame de sangue, que é o PSA. Esse é o elemento crucial. Este exame de sangue é o norteador, que vai estabelecer quais são as pessoas, os homens que estão sob risco de desenvolvimento do câncer
E aí sim, estes homens cujo PSA deu alterado, que estão sob risco de estar apresentando um câncer, esses sim vão ter que dar seguimento à investigação e, enfim, tudo aquilo que é necessário para se avaliar corretamente essa situação. O PSA é, digamos, o exame que dá o start para poder fazer o diagnóstico, digamos assim. O PSA é uma proteína produzida pela célula cancerosa na próstata que circula no sangue. Todos nós temos um nível basal normal de PSA e quando este exame altera, começa a aumentar, acende-se a luz amarela, isto é necessário dar seguimento à investigação. Obviamente, existem outras doenças que alteram o PSA, como a prostatite, a infecção urinária, e que não são câncer. Mas é exatamente a alteração deste exame que vai determinar que grupo de homens precisam dar sequência no processo de investigação. Doutor Alvo, agora com que frequência é preciso fazer esse exame? Para os homens que não têm histórico familiar de câncer de próstata, a partir dos 40 anos, uma vez por ano. Aos homens que têm histórico de câncer de próstata, esse monitoramento do PSA deve começar mais precoce, por volta dos 35 anos, e ser de preferência quando o histórico familiar é forte, pai, irmão, avô, pelo menos a cada 6 meses. Bom, hoje o tratamento do câncer de próstata consiste basicamente no quê? Dependendo da faixa etária, Ronaldo, a gente estratifica 2 grandes grupos. Aqueles homens que têm indicação de cirurgia e vão para a retirada da próstata e aquele grupo de homens que vão para a radioterapia. Ambos os tratamentos são eficazes no controle. Naturalmente, homens mais jovens se beneficiam mais da cirurgia, homens com mais idade, acima de 70, 75 anos, se beneficiam mais com a radioterapia. Mas ambos os tratamentos são eficazes e quando a doença é restrita à próstata, a chance de eliminação é altíssima. Bom, e claro, sempre que faz o diagnóstico precoce, a chance, né, de resolver. Com certeza. Essa é a palavra-chave no câncer de próstata, em todos os cânceres. Diagnóstico precoce. Hábito de vida saudáveis para prevenir e cuidar da saúde, fazer os exames para o diagnóstico precoce. Essa é a essência da luta contra o câncer. Doutor Alvo, mais uma vez, uma satisfação recebê-lo. Muito obrigado, Ronaldo. Obrigado a todos que nos acompanharam. Bom dia, uma boa sexta-feira. Esse, o Dr. Alvo, conversou com a gente na nossa coluna de saúde e com as informações de saúde nesta sexta-feira, a gente encerra o Ponto com o News e encerra também nossas atividades por aqui nesta semana. Uma excelente sexta-feira, um bom fim de semana a você. Aproveite bem esses dias, curta as Olimpíadas, que começam oficialmente hoje. E na segunda-feira, às 7 horas, a gente se fala. Ótimo dia para você.